Estamos mais uma vez juntos para estudarmos o livro do Apocalipse. O tema dessa semana é um tema muito forte. A gente está falando sobre a besta que sobe da terra. Uma influência muito forte no meio religioso e no meio político também. Você acredita nisso? Quer conhecer um pouco mais? Quer se aprofundar? É bem rapidinho, em 30 segundos nós voltamos apresentando referências bíblicas, textos históricos e muito mais para você aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. A gente volta já. Começamos mais um programa Escola Bíblica, hoje quinta-feira. Seja muito bem-vindo e mais uma vez eu conto com a sua participação, a sua presença junto com a gente aqui, se envolvendo também, tirando as suas dúvidas, um tema muito importante. Nós estamos aqui há várias semanas estudando o livro do Apocalipse e eu quero fazer o seguinte, hoje eu quero já começar orando e nós vamos começar introduzindo para você o tema dessa semana, falando um pouquinho. Daqui a pouco eu vou divulgar qual é o material que nós temos apresentado, que tem sido a nossa base de estudos aqui também, tá bom? Nós estamos encerrando mais um estudo e é muito importante que você esteja envolvido com a gente, entendendo esses temas que são tão profundos. Nós mencionamos semana passada sobre a besta que surge, que sobe do mar, né? Mencionamos que é o poder religioso romano, estabelecido, ainda forte e crescente nos dias de hoje. E durante essa semana nós mencionamos que a besta que sobe da terra é a nação americana. E apresentamos informações, dados aqui. Eu quero começar com uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: você acredita no que a gente está falando aqui? Você acredita que faz sentido isso? Muitas pessoas têm agradecido o programa Escola Bíblica, muitas pessoas, e é a grande maioria, e eu agradeço a você por isso, por esse feedback nas redes sociais. E sempre aparece algumas pessoas que dizem assim: pastor, que balela, que incoerência, que forçação de barra. Qual que é a sua impressão? Você acredita que é possível isso? Quando a gente começa a estabelecer relação com os fatos históricos, quando a gente começa a perceber que essas duas nações que eu mencionei, tanto politicamente falando quanto religiosamente, elas são uma força muito presente nos dias de hoje e tem uma relação muito forte com cada característica que a Bíblia aponta. Nós percebemos que faz muito sentido, mas é importante a gente se aprofundar cada vez mais. Não é mais um sensacionalismo. Se você entrar nas redes sociais, você pode perceber que muitas pessoas que falam do livro do Apocalipse são sensacionalistas. A gente não pode perder um foco muito importante, que quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele diz assim que é a revelação de Cristo Jesus, que é Jesus revelando, mas acima de tudo o Apocalipse revela a pessoa de Cristo Jesus. Então a gente não pode estudar o livro do Apocalipse simplesmente pensando nas profecias, nas coisas ruins, quem é a besta, apesar de estarmos estudando sobre isso, mas não é o foco principal. Tudo isso são apenas referências para nós entendermos que existe por detrás de toda a história do mundo um Deus que está no controle, que um dia vai dar um ponto final aos problemas, aos conflitos também. E entendermos, acima de tudo, que tudo isso que nós temos estudado tem que nos levar à pessoa de Jesus. Você entende isso? Você percebe que não é a profecia pela profecia, não é a profecia por si só, mas é para a gente olhar a profecia, a lógica, a coerência, as evidências e buscar a Jesus e tomar uma decisão? Nós vamos orar aqui, agora, nesse momento, e nós vamos começar mais uma vez relembrando alguns aspectos importantes dessa semana e nós vamos ao fechamento do tema de hoje, do tema da semana também. Obrigado, bom Deus, porque existem pessoas que estão com o coração aberto para conhecerem cada vez mais a Tua Palavra. Pessoas no norte, no sul do Brasil, pessoas em todos os cantos, não somente do Brasil, mas do mundo também, acompanhando pelas redes sociais. Abençoe cada uma dessas pessoas e as recompense com a Tua graça,
com a tua paz e com a tua esperança. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse. E a nossa temporada aqui é exatamente sobre o livro do Apocalipse. Na próxima temporada, finalzinho de novembro, nós estaremos juntos com um novo tema. E vai preparando o seu coração também para esse novo tema. Por enquanto, fica no suspense aí, tá? Mas em breve você vai ver uma chamada na TV Novo Tempo, eu vou divulgar aqui também. E nós teremos uma nova etapa, um novo assunto a ser abordado. Mas por enquanto estamos no Apocalipse. E nós chegamos num tema onde nós abordamos na semana passada que existem dois poderes de Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala sobre a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, através de todo o estudo que fizemos, nós entendemos que é o poder romano, religioso, confrontando a lei de Deus. O poder que surge da terra é uma nação, a América, que começou de uma maneira a rejeitar a união da igreja com o Estado, de maneira a reformar a mensagem. No entanto, o protestantismo, que é a base da América, e a liberdade, e você percebe isso através da Estátua da Liberdade, tem sido rompida e tem tido uma ligação muito forte, recentemente, entre Estado e Igreja, entre Estados Unidos da América e também o poder romano. Isso faz sentido e nós vamos entender isso. E em breve a gente vai se aprofundar mais. Eu disse que antes da gente começar o estudo, eu tinha que oferecer para você uma revista. E a revista é essa, Apocalipse e Revelações de Esperança. Esse é o nosso guia de estudos. Você que está chegando agora, pode entrar em contato com a gente. Nós ainda temos esse material gratuitamente para você. Você quer se aprofundar na palavra de Deus, quer conhecer cada vez mais. Tem muita gente que está entrando em contato, pastor. Olha, vocês já estão no 17º estudo, na 17ª semana, e eu agora que estou sabendo que tem esse estudo aqui, não tem problema, é só você mandar um WhatsApp para a gente agora. Está vendo o número na tela ali? Manda uma mensagem, eu quero receber o guia de estudos e ainda vai chegar na sua casa. É gratuito. A Novo Tempo tem feito isso com o objetivo de fazer com que você busque a Bíblia. Não acredite aqui no pastor. Eu vou ser bem claro e sincero com você hoje. Não acredite no seu padre, no seu bispo, no seu líder religioso. Não acredite em mim, acredite no que a Bíblia diz. Aqui é uma base. Se você acredita que isso aqui não tem sido a base, busque na Bíblia. Mas peça o seu guia de estudos para você ter uma referência sobre esses temas abordados aqui, ok? Então entre em contato com a gente. Começando o estudo dessa semana, nós falamos que Apocalipse 13 aponta as características da besta que surge da terra. E nós mencionamos, através de dados históricos, de pontos importantes aqui, que essa característica tem uma forte relação com a América do Norte. Apocalipse 13, a partir do verso 12, aponta algumas características que a gente pode associar à América do Norte hoje. Eu quero começar com você relembrando algumas coisas importantes. Primeiro ponto que nós estudamos aqui. Parece um cordeiro e fala como um dragão. Então, esse poder político, ele tem uma aparência de mansidão e da característica de Cristo Jesus, o cordeiro, só que ele fala como um dragão. Ele começou com uma característica nobre, o protestantismo. No entanto, chegará um momento em que a mensagem, a fala dessa nação, desse reino, será contrária ao propósito inicial. Segundo ponto, exerce toda a autoridade da primeira besta. Responda para mim, eu já falei sobre isso, mas para você que está chegando agora, qual a maior nação do mundo hoje? América do Norte, Estados Unidos. Qual é a maior denominação religiosa do mundo hoje? A maior forte influência entre todas as religiões, o poder religioso romano. Aqui nesse texto, a partir do verso 12, nós lemos que tanto o poder romano quanto o poder político americano, eles estão no mesmo nível de influência no mundo. E o texto diz assim, exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta e a segunda, elas estão no mesmo nível de autoridade, de influência no mundo hoje. Politicamente e religiosamente, Roma e América do Norte. Terceiro ponto,
Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, a América do Norte, sendo bem claro agora, a América do Norte, ela valorizará a mensagem da pregação, da teologia romana. A América do Norte abandonará os princípios e valores reformadores que estabeleceram a Constituição e valorizará, então, a mensagem do homem. Os princípios de Deus serão deixados de lado. E eu vou mostrar para você hoje alguns fatos e falas de líderes americanos que confirmam isso, que evidenciam isso. Quarto ponto, levaria à morte várias pessoas. E aqui é um ponto muito importante. Antes da volta de Jesus, não hoje, não agora, não no passado, mas um pouco antes da volta de Jesus, seria estabelecido um dia, eu já falei sobre isso, o domingo seria colocado como dia de guarda, vai ser colocado, sendo bem claro aqui, em confronto com a lei de Deus, com os que guardam os mandamentos de Deus. E aí então será estabelecido, dizendo assim, olha, nós temos que voltar a seguir a lei de Deus, mas como sendo o domingo, não o sábado. E o último ponto que eu quero mencionar para você, o ponto 5, faz com que todas as pessoas possuam imagem na testa e na mão. Imagem na testa e na mão, eu mencionei, obviamente, que não é um chip na testa, não é um chip na mão. Inclusive, entrou em contato com a gente uma telespectadora, a Jéssica. Ela falou assim, pastor, já que a marca na testa e na mão que a besta vai colocar não é um chip na testa nem na mão, o que é na mão? Porque eu mencionei que na testa era colocar na mente, né, a compreensão, no lobo frontal, na mente, na razão, na lógica, nas decisões, aquilo que a besta ensinava. A mão quer dizer trabalho, quer dizer se envolver a vida em função dessa mensagem também. Quero mostrar um símbolo para você. Esse é o símbolo que envolve o cristianismo com ecumenismo. Você já ouviu falar dessa palavra ecumenismo? Em resumo, tentar trazer nas minhas palavras aqui, não no termo exato, mas ecumenismo é basicamente a junção das religiões através de uma única ideia e crença. Um ponto importante, você sabe que a Novo Tempo, e não é pelo fato de ser ou não que você tem que necessariamente acreditar, mas buscar na palavra de Deus. A Novo Tempo, ela é mantida pela Igreja Adventista. E como Igreja Adventista, no início da Igreja, a Igreja Adventista ela teve alguns valores relacionados ao ecumenismo. Como? Segure aí. Ela pregou a volta de Jesus e ela convidava todas as nações, por volta de 1844, um pouco antes disso, para que todos aceitassem a volta de Jesus. No final, nos dias de hoje, nós pregamos a importância também de todos nós estarmos juntos num só propósito. Apocalipse 14 fala sobre a pregação dos 3 anjos. E Apocalipse 14 fala que todas as pessoas de todas as nações são chamadas para adorarem o verdadeiro Deus. E como líder adventista e pastor, eu creio que a Igreja Adventista ela convida todos para vivermos essa mensagem. Se é que pode-se dizer uma mensagem ecumênica. Só que, no entanto, o ecumenismo, negativamente falando, é o ecumenismo que imprime nas pessoas a necessidade de todos seguirem uma só norma, uma só lei. E com relação a isso, nós não podemos deixar de lado a lei de Deus. Ainda que aparentemente seja muito bom nós nos unirmos todos como religião, nós não podemos deixar de seguir aquilo que Deus pede, com a justificativa de que nós precisamos estar mais unidos. Antes seguir a Deus do que aos homens. Quero mostrar uma imagem para você e após o intervalo a gente vai voltar com o nosso tema. Aqui é uma imagem, essa foto é recente, onde uma foto que apresenta o ecumenismo tanto da Igreja Romana, Católica, do hinduísmo, do protestantismo, de várias nações, estabelecendo um contato de proximidade entre as religiões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas após o intervalo eu quero mencionar para você e quero que você convide outras pessoas, se possível. Nós vamos falar o que o Congresso americano entende sobre o domingo e o que líderes religiosos protestantes e também católicos falam sobre a unidade da igreja, a unidade em torno do domingo. A gente volta dentro de instantes, eu espero você.
Voltamos com a Escola Bíblica e desde a semana passada nós temos falado que é com muito carinho que nós temos apresentado esse tema, sem nenhum objetivo de ferir nenhuma religião, nenhuma crença, os seus valores, os seus princípios, a sua fé, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que a Bíblia tem apresentado. Eventualmente algumas pessoas entram em contato e eu gosto de apresentar os dois lados da questão, questionando, pastor, você está falando aí que o sábado tem a ver com o selamento de Deus no final, mas não é legalismo isso. É mais uma vez vocês voltando para a questão do sábado. Mas olha, preste atenção numa coisa importante. A questão não é o sábado em si. O sábado não salva ninguém. A lei de Deus não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é a graça de Cristo Jesus. Isso foi com Abraão e é comigo e com você, é a graça de Cristo, ponto final. Só que uma coisa é importante. Antes da volta de Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse 12, Apocalipse 14, 17... que aqueles que guardarem os mandamentos de Deus seriam aqueles fiéis, os remanescentes fiéis. E um ponto de toque é o quarto mandamento que fala sobre o Deus Criador. É essa a questão. E é simples, e é direta. E diante disso, nós falamos que a nação americana é um poder político que levantará o poder religioso romano. E você pode perceber, e eu vou mencionar para você aqui, alguns líderes religiosos americanos protestantes que valorizam hoje a guarda do domingo, que faz referência àquilo que o homem implementou, não que Deus pediu. Nós temos pouco tempo, eu vou tentar apresentar para você aqui. Olha o que diz Francis Schaeffer. Hoje a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja. Ou seja, na cabeça desse homem, é importante que o Estado e a igreja se unam para que a igreja tenha mais força e ela fale com vigor, imprimindo no coração das pessoas aquilo que eles acreditam ser o correto. Mais uma frase aqui, Paul. Estamos falando sobre cristianizar os Estados Unidos, devemos simplesmente propagar o evangelho num contexto político. Os grandes líderes protestantes americanos, das grandes religiões, das grandes denominações, eles acreditam que é importante unir religião e política. Mais uma frase. Esse é um dos grandes líderes americanos, falecido já, um dos grandes propagadores da união entre Estado e Igreja, entre Roma e Estados Unidos e protestantismo. Nossa tarefa é recuperar os Estados Unidos para Cristo, qualquer que seja o custo. Como representantes de Deus, devemos exercer domínio e influência piedosos sobre todos os aspectos e instituições da sociedade humana. Você entende isso? Você está comigo aqui acompanhando? A força que o protestantismo tem dado a algo que surgiu lá com Constantino, que introduziu no meio do cristianismo um dia de guarda, o dia do sol, que não era o dia que Deus estabeleceu, e que tem sido propagado até os dias de hoje por Roma, e o protestantismo acabou assumindo isso para si. Aqueles que deveriam propagar a lei de Deus estão assumindo para si a lei dos homens, o paganismo dentro do cristianismo. Mais uma frase aqui. Aparência de cordeiro e boca de dragão. Vou voltar ao texto bíblico de Apocalipse 13. É uma nação que aparentemente está vivendo o cristianismo, mas ela fala aquilo que o inimigo de Deus coloca no coração das pessoas. Mais uma frase de James Kennedy, no livro Por que os 10 Mandamentos Importam? Aparentemente valorizando os 10 mandamentos, mas olha o que diz o texto. E é o último texto que nós vamos mencionar com maior extensão aqui. Os cristãos precisam compreender que observar o dia do descanso, no caso o domingo, ele coloca, na verdade cria um clima mais moral entre a nossa cultura, promove uma conscientização de que Deus e seus caminhos e leis são importantes para todos nós. A partir do testemunho da igreja primitiva, do testemunho de nossa vida desordenada e do testemunho de nossa sociedade, que cambaleia à beira do colapso moral, vemos que a necessidade do dia de repouso é verdadeiramente urgente. Olha, um líder religioso fortíssimo americano dizendo que há necessidade da guarda da lei de Deus. E quando ele aponta a lei de Deus, ele fala sobre o domingo, que não é o termo, que não é a verdade bíblica. Por que o Congresso americano pode facilmente estabelecer a guarda do domingo? Ah, pastor, isso é uma questão muito difícil. Rapidamente, porque ele é um país protestante,
e o Congresso é feito da maioria de protestantes, um dia da semana sem trabalho apoia a agenda dos interesses climáticos. Imagine só o que seria interessante para a sociedade hoje, como argumento dizer assim, se você deixar um dia sem trabalho, é muito bom para as questões climáticas. É um dia sem queimadas, sem tantas outras coisas. Tudo isso ajuda. Não vai dar tempo de a gente apresentar todos os detalhes aqui. Eu teria pelo menos mais algumas evidências. Mas eu quero mostrar para você o que aconteceu no dia 31 de maio de 1998. João Paulo II, na Carta Apostólica Dies Domini, convida os governos a protegerem o domingo como dia de descanso e adoração. Até aí tudo bem. Você entende que a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela apoia o domingo. Mas olha só, no ano de 2005, que esse rabino, numa conferência judaica, menciona um rabino que hoje nós entendemos que o judaísmo é a referência da guarda do sábado. Olha o que ele diz, um americano. Eu sugeriria que instituamos novamente a lei de descanso, o domingo, como era antes. Façam do dia do domingo um dia de fé. É o protestantismo americano e o judaísmo americano se envolvendo com o dia do domingo. Eu encerro com um último dado histórico para duas perguntas rápidas aqui. Em 2017, quando Trump se tornou então presidente americano, ele foi até o Vaticano, se encontrou com o Papa. E a frase de Trump foi: honra única na vida encontrar sua santidade, o Papa Francisco. Deixa o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a paz em nosso mundo. Honra, é uma honra para a América buscar a liderança romana. Um país protestante, se sentindo honrado. Com isso, mais uma vez eu digo, não apontamos ninguém, não acusamos ninguém, mas nós mostramos o pano de fundo do mundo hoje. Duas perguntas do guia de estudo para nós encerrarmos o tema dessa semana. A pergunta 9 é: qual é a promessa de Jesus para os seus seguidores fiéis? Nós não podemos deixar de responder as perguntas do guia de estudos. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Esse texto bíblico diz assim, que a promessa de Jesus é para aquele que for fiel à sua lei, a Deus, a adoração a Deus. Deus está preparando um lugar para você quando Ele voltar. Pergunta de número 10. Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Ok, pastor, eu entendi isso. Eu até aceito o que você falou. Agora, o que Jesus espera de nós? Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que eu digo para você então? O que você precisa fazer? Não obedecer a homens, a mim, seja quem for. Obedeça a Deus. Assim nós encerramos o tema dessa semana. Nação americana como a besta que surge da terra. O poder religioso romano, a besta que surgiu do mar, se unirão nos últimos tempos, colocarão uma lei, imprimirão no coração das pessoas, tentarão dizer que essa é a verdade e os fiéis verdadeiros seguirão a vontade de Deus. Quero deixar para você, será que temos tempo? 3 livros para você se aprofundar mais nesse assunto. Todos da Casa Publicadora Brasileira. Aqui como estudo, vale a pena você se aprofundar. Depois entre no site Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista. Um dos livros, Apocalipse 13. Um segundo livro, O Último Império. E o terceiro e mais importante, mais profundo, O Grande Conflito. 3 bons livros para você se aprofundar sobre esse tema dessa semana que nós estudamos. Que Deus te abençoe, que você coloque no coração o desafio de hoje. Obedecer a Deus mesmo quando os homens pedirem ou te forçarem a fazer o contrário. Que Deus te abençoe. Que você tome uma decisão hoje e sempre ao lado de Deus. Semana que vem, ao vivo, 8h30 da noite, se Deus nos permitir, vamos estudar sobre os 2.300 anos, a mais extensa profecia da Bíblia. Enquanto isso, peça seu guia de estudos agora através do WhatsApp. E vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse estudo tão profundo, tão forte hoje,
por Tua mensagem ao nosso coração e nos ajude a vivermos a prática do verdadeiro cristianismo. Tantas informações foram passadas aqui, Senhor, mas o que nós queremos de verdade é estarmos contigo, é seguirmos a Tua vontade, é nos entregarmos em Tuas mãos. Isso é o mais importante. E se for para romper nossas tradições, nossas próprias vontades, nos ajude a nos entregarmos completamente a Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém.